Olá, bom dia, graça e paz. Passando aqui para deixar um devocional, uma breve meditação para nosso crescimento espiritual. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, vamos dar sequência, vamos abrir o capítulo 4, onde Paulo começa a nos ensinar questões práticas ou uma teologia prática, né? Ou como princípios teológicos são experimentados e desenvolvidos na nossa vida prática, em questões práticas do nosso dia a dia. Paulo, depois de fazer um compêndio teológico, de dar princípios teóricos nos 3 primeiros capítulos desta carta, ele agora então começa a desenvolver esses capítulos ou esses princípios nesses últimos 3 capítulos na nossa vida prática, como nós podemos harmonizá-los em nosso dia a dia. Façamos a leitura. Portanto, esse portanto já nos arremete a olharmos para trás, né, para considerarmos o que foi escrito até aqui. Ele diz: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros e em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Hoje eu gostaria de enfocar o primeiro verso, onde Paulo nos leva a considerar tudo o que Deus já havia nos dito, de como Deus havia nos salvado, o plano maravilhoso de Deus, de ter nos escolhido antes da fundação do mundo, Cristo ter vindo, morrido na cruz, o Espírito aplicar em nosso coração esta tão bendita salvação que foi conquistada na cruz do Calvário com a morte de Cristo. Paulo depois nos mostra qual era o nosso estado de morto espiritual, sem nenhuma condição, sem nenhuma força em nós mesmos para mudar a nossa realidade. Paulo então mostra que a graça de Deus, o grande amor e a misericórdia de Deus, ele nos salvou por meio da graça, através da fé, mostrando que a ação foi inteira de Deus, completamente de Deus. Depois Paulo ora e quando abre este capítulo, Paulo está pedindo para que cada um de nós olhemos para essas verdades. Paulo está pedindo, dizendo, portanto, ou tendo em vista tudo isto que nos foi feito em Cristo Jesus, tendo em vista esse grande amor com que Deus nos amou, essa misericórdia que nos foi revelada em Cristo Jesus, essa graça, essa bênção, esse privilégio de ter sido separado por Deus, de ter sido amado por Deus, de ter sido escolhido por Deus, sem ser merecedor de nada disso. Ele está dizendo, tendo isto em vista, ele diz, como prisioneiro no Senhor. E Paulo aqui, ele está preso em Roma, ao que tudo indica, mas além de estar preso em Roma, ele também se considera um preso no Senhor, preso por amor ao Senhor, preso por pregar o Evangelho do Senhor, preso a Deus, algemado a Cristo, em dois sentidos importantes. Primeiro é que ele está preso fisicamente,
como acabei de dizer, está preso em Roma, e outra agora ele está preso pelas correntes do amor. O amor de Deus, o amor revelado em Cristo Jesus. Ele está preso, unido, ligado a esse Senhor. Por esse Senhor ele vai à prisão, por esse Senhor ele vai ao martírio, por esse Senhor ele vai enfrentar a morte. Ele está ligado, unido, preso, amarrado, acorrentado junto com esse Senhor. Não são correntes de ferro, não são correntes físicas, mas são os laços do amor de Deus que uniu Paulo ao seu Redentor. Ele o ama, ele está ligado a ele. Então ele diz, portanto, irmãos, tendo isso em vista, como prisioneiro do Senhor, eu suplico-lhes que vocês vivam de modo digno do chamado que receberam. Observe que Paulo está falando de algo prático. Paulo não está falando de uma coisa subjetiva, figurada. Não, ele está falando, olha, eu estou suplicando a vocês que vocês vivam, experimentem essas verdades a quais acabamos de dizer no dia a dia de vocês, nos relacionamentos de vocês, no trabalho, no lazer, na família, no relacionamento com a esposa, com os amigos, com os negócios. Vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Lembre quem os chamou. Lembre do chamado de vocês. Isso é importante, irmãos, porque muitos vivem como cristãos no sábado e no domingo e no resto da semana vivem como ímpios, ou às vezes até piores que os ímpios. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã não resume-se a 1h30 no domingo, ou a 2 horas no domingo. A vida cristã é para ser vivida 24 horas diante de Deus. Eu preciso trabalhar como um cristão. Eu preciso passear como um cristão. Preciso jogar bola como um cristão. Eu preciso fazer todas as atividades da minha vida revelando esse chamado que me foi feito. Revelando o caráter de Cristo. E como isso tem sido difícil, não é? Como isso não tem sido fácil. Por vezes nós fragmentamos, dicotomizamos, pensamos que vida espiritual resume-se ao domingo e a 1h30 do domingo. Porque nem no domingo mais nós queremos estar envolvido com o Senhor. Nós nos envolvemos com coisas para nós. Para nós nos envolvemos. Para o Senhor, quando dá tempo, né? Quando sobra tempo, até mesmo no domingo. Domingo eu tenho isso, domingo eu tenho aquilo, domingo eu tenho aquilo outro, domingo aquele tenho outro. E quando chega a noite nós estamos totalmente cansados. E aí dizemos, não, eu vou cultuar ao Senhor outro dia. Hoje eu estou cansado, eu preciso descansar, porque amanhã é semana de trabalhar, eu preciso descansar. Quando nós entendermos que tudo o que fazemos, toda a nossa vida precisa ser orientada a partir desse princípio, de que é um chamado de Deus, de que Deus nos chamou para vivermos a vida toda diante da sua presença, aí então as coisas mudarão. Nós começaremos a ver a nossa vida como um culto a Deus. Tudo que faço deve ser um culto a Deus, oferecido ao Senhor. Ao Senhor. Ele diz, então vocês vivam de modo digno do Senhor, digno daquele que nos chamou, digno daquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, digno daquele que nos mantém, que nos sustém, que nos dá o fôlego de vida, que nos dá a presença do seu Espírito. É digno dele, é digno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que Deus nos ajude, pensemos nisso, apliquemos isso à nossa vida, ao nosso dia a dia. Que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.